Olá, querido irmão, querida irmã. Este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre esta declaração Domino Iesus, quer dizer, o Senhor Jesus, uma declaração da Congregação para a Doutrina da Fé, do Joseph Ratzinger. O nosso aí foi Papa da Igreja, Papa Bento XVI. Nós estamos no capítulo 6º, que tem como título A Igreja e as Religiões no que concerne a salvação. Então, dando continuidade aí ao que nós já falamos no nosso último encontro, sobre as igrejas, com suas revelações, com suas doutrinas. Estamos aí vendo isso, que, claro, elas não complementam nada, porque a revelação foi dada plena para a Igreja Católica. Então nós não temos, a Igreja Católica não tem que buscar nada em outras religiões, muito pelo contrário, né? A luz da Igreja Católica, sim, que ilumina essas outras igrejas, né? Essas outras doutrinas, seja lá conforme for o título que elas têm. Então vamos entrar aqui. Com a vinda de Jesus Cristo Salvador, Deus quis que a igreja, por ele fundada, fosse o instrumento de salvação para toda a humanidade. Assim como está em Atos 17, versículo 30 a 31. Então vamos lá, Atos 17, versículo 30 a 31. Diz o seguinte: Deus, porém, não levando em conta os tempos da ignorância, convida agora a todos os homens de todos os lugares a se arrependerem. Porquanto fixou o dia em que há de julgar o mundo com justiça, pelo ministério de um homem, que para isso destinou, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Para todos deu como garantia disso o fato de tê-lo ressuscitado dentre os mortos. Então, Deus, evidentemente, é o Pai, né? Aqui está dizendo o Pai, vai envia o Filho, então, para que todos acreditem nele, para que todos sejam julgados por ele, para que todos o busquem, e porque foi ele que venceu a morte, venceu o pecado original, venceu o demônio e ressuscitou. Ele tem uma igreja que ele fundou. Então, essa igreja que ele deixa, então, como plenitude de salvação. Então, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Quer dizer, o que é tempo da ignorância? O tempo da ignorância é o tempo que as pessoas não sabiam direito das coisas. Então, por exemplo, quando Jesus veio e começou a falar, a pregar, a ensinar, os fariseus iam atrás dele. Os rabinos, os sacerdotes iam atrás dele. Então, quer dizer, ele veio para esclarecer as coisas melhor. Ele veio não para abolir a antiga lei, as 600 e tantas leis que eles tinham, ou têm até hoje. Ele não veio para abolir isso. Ele veio para dar um pleno entendimento da lei de Deus que foi dada aos homens aí através de Moisés. Então ele veio dar pleno entendimento, só que esse entendimento eles não aceitaram. Por quê? Porque mexia com eles. Mexia com os privilegiados, estavam numa posição aí tranquila, enriquecidos, respeitado por todo o povo, mandavam e o povo obedecia. E então eles tinham tudo: poder, autoridade, dinheiro, prestígio. Ninguém mexia com eles. Eles eram a nata da sociedade. Então, quando Jesus veio e começou a falar o que de fato deveria se fazer com a lei de Deus, aplicar a lei de Deus do modo correto, como ela deve ser aplicada, isso mexeu com eles. Eles diziam: não, mas espera aí, né, dar dinheiro, dividir, como é que é isso? Compartilhar? Nós não estamos acostumados a isso. Nós estamos acostumados a reter para nós.
O dinheiro ficar com a gente, não ficar sendo rateado, dividido, ajudando os pobres, os doentes, isso aí não. Então, claro que a novidade do Evangelho de Cristo, que veio para dar pleno consentimento e pleno entendimento da lei antiga, não foi aceito por esses homens. Então, ele foi morto, né? Foi morto porque os homens, na verdade, essas pessoas privilegiadas, elas tinham medo de perder o cargo, a posição que elas tinham. Então, por isso elas foram atrás de inventaram coisas sobre Jesus. Porque, na verdade, até hoje ninguém sabe por que Jesus morreu. Morreu porque ele dizia que era filho de Deus. Uma heresia. Então, esse foi vamos supor aí que essa foi a principal acusação. Não é? Ele dizia ser filho de Deus. Então, mas não era mentira, era verdade. Só que eles não iam lá perguntar para Jesus: como é que é esse negócio de ser filho de Deus? Explica pra gente aí, nós não estamos entendendo isso. Explica para nós. Não. Então, eles iam perder suas posições. Então, quer dizer, supostamente, Jesus foi entregue aí para ser crucificado por heresia. Mas isso é uma suposição. Mas até hoje ninguém sabe por que mataram Jesus. Agora, o que nós podemos afirmar é que ele foi morto porque ele incomodava. Ele incomodava. E aí sim, então isso mexeu com essas pessoas, não é? Mas então está aí, que essa igreja foi fundada então por Jesus Cristo para autenticar toda a verdade proclamada no Antigo Testamento, mas era uma verdade que ficou aí no entendimento dos homens, não ficou bem. Então foi chamado de tempo da ignorância, porque agora vem a luz verdadeira, e com a luz verdadeira, que veio para falar toda a verdade, explicar tudo certinho, como de fato Jesus fez, ainda ele enviou o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, de conhecimento, de luz, o Espírito Santo com toda a sabedoria divina, todos os dons. Então ele dá todos esses dons aos homens. Ele dá esses dons divinos que só pertenciam ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Dons especificamente divinos. Ele agora dá esses dons, ele coloca esses dons nos homens. Então, por isso que terminou o tempo da ignorância, agora tem o tempo de uma sabedoria incrível. Porque é uma sabedoria que não é nossa. A sabedoria dos homens é limitada, é tacanha, é curta, é pequena, mas a sabedoria divina não tem limites. Ela é infinita. E foi essa sabedoria, esse conhecimento que nós recebemos nos dons infusos do batismo. Espírito de conhecimento, de sabedoria, de entendimento. Então, claro, toda pessoa batizada, por exemplo, nunca pode usar em defesa de si mesma no seu julgamento, vamos dizer assim, que ela não tinha conhecimento das coisas. Não é? Ela tem, pelo batismo, ela tem sim o conhecimento das coisas e ela tem o discernimento de saber o que é certo e o que é errado. Ela só não usa por causa dos seus interesses próprios, do que convém para ela usar ou não. Ok? Mas vamos lá. Então, com a vinda de Jesus Cristo Salvador, vou repetir aqui, né? Deus quis que a igreja por ele fundada, portanto a igreja católica, fosse um instrumento de salvação para toda a humanidade. Como acabamos de ler aí, Atos 17, 30 a 31. Esta verdade de fé nada tira ao fato de a igreja nutrir pelas religiões do mundo um sincero respeito. Sim, é verdade. A igreja tem um profundo respeito por todas as religiões, todas as denominações, sejam cristãs ou não. A igreja não acusa, a igreja não fere, a igreja não ofende, a igreja não critica, muito pelo contrário, a igreja respeita. Por quê? Porque são homens que fundaram essas outras igrejas e estão agindo com a liberdade que Deus lhes deu. Deus deu a liberdade do homem para fazer o que ele quiser. Então, ele vai usar a liberdade do jeito que ele quer. Agora, se ele usa a liberdade mal,
Então, ele vai ter que arcar depois com essas suas decisões. Mas ele, de qualquer modo, vai ser dada chance às pessoas. Olha, as pessoas que não estão na Igreja Católica, elas, então, Deus investe nelas muito também. Esteja elas onde estiverem, ou não estiverem em nenhuma religião, por exemplo. Não querem saber de Deus em lugar nenhum, de jeito nenhum. Nem religião aqui, nem ali, nem lá. Não querem saber. Então, tudo bem. Deus investe nessas pessoas grandiosamente. Em situações aí das mais diversas possíveis. Através de pessoas, através de situações, através de acontecimentos. Deus vai agindo, Deus vai agindo. Porque Ele quer salvar a todas as pessoas. Então Ele vai usando de várias estratégias. Ele usa de muitos modos para atrair as pessoas. Então, as pessoas que estão fora da igreja estão perdidas, estão condenadas ao fogo do inferno? De jeito nenhum, de forma nenhuma. Então é isso que a igreja tem o respeito pelas pessoas, claro que tem por todas as pessoas, todas as religiões, todas as culturas, todas as culturas. Por quê? Porque é o ser humano que está lá. O ser humano que está lá é o mesmo ser humano que está aqui dentro da igreja. É o mesmo ser humano que é você, que sou eu, qualquer outra pessoa. E não importa quem é essa pessoa, se está dentro de uma religião ou não, como já disse, ou se além de estar fora de uma religião, ainda está num estado completamente equivocado. Por exemplo, uma pessoa que além de não estar em nenhuma religião, mas é uma pessoa desenfreada no álcool, nas drogas, no sexo. Hoje em dia as ideologias sobre gênero, tem pessoas aí que ao se classificarem, eu me classifico como homossexual, como cis, como gay, como trans. Quer dizer, a pessoa ela tem tantas denominações, ela tem tantos gêneros, ou não tem mais gênero nenhum, ou ela cria outros gêneros, ou não tem mais, não é? Que nem ela sabe direito o que ela é, não é? Ela vai se classificando assim. Olha, eu sou isso, eu sou homossexual, sou gay, sou trans, eu sou também cis agora, né? Eu também sou do gênero ele, dele. Enfim. Quer dizer, além de não estar em uma religião, ainda a confusão de gênero. Mas e essas pessoas, então, elas estão perdidas? Não, claro que não, de forma alguma. Elas são amadas por Deus e têm o nosso respeito. Isso que eu quero dizer para você. Deixar bem claro isso. Que não importa o que a pessoa diz que ela é, se ela é mulher, se é homem, se não é. Ela tem o nosso respeito e tem o nosso amor e tem o nosso carinho. Por quê, meu querido irmão, minha querida irmã? Porque ela é um ser humano. Ela precisa de atenção, precisa de cuidado, mesmo que ela não queira. Mesmo que ela não queira. Você não tem que forçar a barra, não é? Vamos dizer assim, como dizem os jovens aí. Você não tem que forçar a barra, mas você tem que não deixar de amar essas pessoas. Não deixar de respeitar essas pessoas. Não pelo pecado que uma ou outra comete, pelo que ela acredita ou não, mas por ela ser gente, por ela ser um ser humano. Esse ser humano é amado por Deus até o infinito, até onde você nem imagina. Então temos que respeitar, sim, todas as pessoas, todas as religiões, seja lá o que forem, o que acreditarem ou não acreditarem. Então, nesse sentido, né? Então, a igreja nutre pelas religiões do mundo e pelas pessoas, claro, um sincero respeito, mas ao mesmo tempo exclui de forma radical a mentalidade indiferentista. Qual que é uma mentalidade? Então, ela exclui a mentalidade, mas não a pessoa. Ela exclui o que as pessoas fazem, como o pecado, por exemplo, que já foi
e já foi vencido por Jesus. Jesus veio para nos livrar do pecado, mas as pessoas insistem em ficar no pecado. Então, claro que a Igreja Católica não vai aceitar o pecado das pessoas. O que elas acreditam? Eu acredito que eu sou trans, que eu sou homem, mas não sou, eu sou mulher. Eu acredito, eu vou operar, fiz operação para trocar o sexo, então já mudei. Eu era homem, mas agora não sou mais homem. Então, quer dizer, isso daí a igreja não vai dizer que está certo. Não. Ela vai acolher a pessoa, o ser humano. Mas o que essa pessoa acredita, o que essa pessoa defende como seu pecado, como o seu indiferentismo religioso, por exemplo, aí é outra história. Eu estou falando do ser humano como tal. Não importa o que ele seja, o que ele acredite ou não acredite. Ele é um ser humano e tem que ser respeitado. É isso sim. Bem, então a igreja exclui de forma radical a mentalidade indiferentista, imbuída de um relativismo religioso que leva a pensar que tanto vale uma religião como a outra. Então, é isso aí que estamos dizendo. A igreja não pode aceitar a cabeça de uma pessoa que pensa assim, que está no relativismo, quer dizer, tanto faz. Isso é relativo. A Igreja Católica é relativa. Ela pode salvar, mas a outra lá também salva. A Igreja Católica tem revelação, mas a outra lá também tem. Ora, não é assim. Então, esse tipo de pensamento a Igreja exclui. É isso que eu estava dizendo, né? São pensamentos diferentes, são pensamentos que nós não podemos aceitar de forma alguma. Ok? Se é verdade que os adeptos das outras religiões podem receber a graça divina, e eu sei que pode, você também sabe, como já explicamos aqui. Então, se é verdade que os adeptos das outras religiões podem receber a graça divina, também é verdade que, objetivamente, se encontram numa situação gravemente deficitária, se comparada com a daqueles que na igreja têm a plenitude dos meios de salvação. Então, se eu aceito uma coisa, meu querido irmão, minha querida irmã, eu também tenho que aceitar a outra coisa. Essas estão aí no mesmo parâmetro. Se eu aceito que fora da Igreja Católica também as pessoas recebem a graça de Deus, eu também tenho que entender que dentro da Igreja Católica a plenitude da salvação e da revelação se faz presente. Então eu tenho que aceitar isso também. Ok? Quer dizer, o que não está contra nós e o que está contra nós e o que está a nosso favor. Então são duas faces. Mas eu preciso aceitar as duas. Ok? Deve-se lembrar, todavia, a todos os filhos da igreja, está falando aqui da igreja católica, ou todos os batizados, muitas vezes tem alguns protestantes que batizam direitinho, e se batizam direitinho também pertencem à igreja pelo batismo, isso é verdade, estão no mesmo corpo de Cristo, então têm direito à salvação também do mesmo jeito. Como já expliquei, estão deficitários porque só tem o batismo, só tem o sacramento do batismo, não tem outros sacramentos, né? Então não tem a plenitude dos sacramentos, mas tem direito à salvação. E não pertence à Igreja Católica porque pertence a uma igreja protestante, a luteranismo, anglicanismo, que batizam de acordo com o que é o batismo verdadeiro. Ok? Agora, a todos os filhos da igreja, deve-se lembrar então, a todos os filhos da igreja, que a condição sem igual em que estão se deve não a seus próprios méritos, mas a uma graça especial de Cristo. Então, eu, por exemplo, que vou falar de mim agora, que sou católico, batizado, tenho os sacramentos que eu já... Os sacramentos da iniciação cristã eu tenho, batismo, crisma, eucaristia. Tenho o sacramento do matrimônio. Já usei muitas vezes e uso muitas vezes o sacramento da penitência. Não tenho o sacramento da ordem porque não sou ordenado nem diácono nem sacerdote. E não recebi ainda o sacramento da unção porque nunca precisei. Mas todos os outros eu tenho. Então quer dizer, eu estou numa posição de garantia de salvação. Então eu, Luiz Carlos, estou numa posição de que eu tenho garantia de salvação. Primeiro porque Jesus disse que quem crer e for batizado será salvo. Então eu creio e sou batizado.
Segundo, porque ele diz: quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Então, eu como a carne do Senhor e bebo o sangue do Senhor na Eucaristia, sim. Então, por esses dois motivos, eu tenho garantia de salvação. Ok, querido irmão, querida irmã, estou falando de mim. Quem sabe de você também. Então, somos católicos. Estamos em nível de igualdade. Então, nós temos essa garantia? Sim. Eu tenho? Sim. Você tem? Sim. Ok. Agora, se não corresponderem... bom, primeiramente, né? Que isso aqui se deve a não a nossos próprios méritos, mas a uma graça especial de Cristo. Sim. Então, isso se deve não porque eu mereço. Não. Nem porque você merece. Também não. Mas a uma graça especial que Cristo conquistou para nós. Primeiro ponto. Segundo ponto. Se nós, eu e você, não correspondermos a essa graça por pensamentos, palavras e obras, longe de nos salvarmos, seremos julgados com maior severidade. Quer dizer, eu tenho todos esses privilégios? Tenho, porque eu sou católico. Que coisa! Eu tenho a plenitude da salvação comigo. Eu tenho todas as garantias de ser salvo comigo. Mas se eu não corresponder a essa garantia que eu tenho, esse privilégio que eu tenho, que me foi conquistado na cruz à custa de sangue, de muita dor, de muito sofrimento de Jesus, se eu não corresponder direitinho a essa dignidade por pensamentos, por palavras e por atitudes, longe de me salvar, eu serei julgado com maior rigor, com maior severidade. Entende isso, querido irmão? Enquanto que aquele que está fora da igreja, que tem chance de salvação, se ele encontrar a salvação, ele vai para o céu. Sem ter nenhum dos sacramentos, vamos dizer assim. Uma pessoa que nasceu no budismo, no hinduísmo, no shintoísmo, não tem nenhum sacramento, nem sabe o que é isso, nem sabe quem é Jesus. E, no entanto, ele pode ir para o céu. E eu que tenho tudo, posso ir com tudo que eu tenho para o inferno. Mas veja como a igreja ela nos ensina. Veja como a igreja é sábia. Veja como a igreja ela fala a verdade, ela não mente, ela não esconde. Ela não ilude ninguém, ela não quer que ninguém fique iludido. Ela quer que todos sejam salvos, sim, todas as pessoas, dentro e fora da igreja. Mas ela explica que quem está dentro da igreja católica e tem todos os meios de salvação, de repente não vai para o céu. Compreende-se, portanto, que em obediência ao mandato do Senhor, Mateus 28, 19 a 20, que é pelo mundo todo, batizar a toda criatura, 19 a 20, mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois ensinai a todas as nações, batizais em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Ensinai-as a observar. Então a igreja ensina, a igreja é mestra, a igreja é professora. Ela é um magistério, ela tem um magistério, ela ensina a verdade. Ela não fica tampando a verdade, não. Ela ensina radicalmente. Então, compreende-se, portanto, que em obediência ao mandato do Senhor, que nós acabamos de ler, e como exigência do amor para com todos os homens, a igreja anuncia e vê-se, de fato, obrigada a anunciar constantemente a Cristo, que é caminho, verdade e vida, no qual todos os homens podem encontrar a plenitude da vida religiosa e no qual Deus reconciliou tudo a si mesmo. Então, querido irmão, querida irmã, está aí, né? Grande verdade sobre aí o que a igreja faz, o que a igreja, então, ela ensina como verdade, ela não tem medo de anunciar a verdade, ela não tem medo de falar de si mesma, não tem medo. Porque ela é a igreja que tem que falar, que tem que mostrar. Ela é a igreja que tem, sim, que revelar para nós tudo o que recebeu de Jesus. Ok, querido irmão, querida irmã?
Vamos encerrando por hoje, então, o nosso programa, pedindo à Virgem Maria que reze por nós, para que nós possamos entrar neste caminho de salvação e não sair mais dele. Aceitar tudo que a igreja nos ensina como verdade e como realidade nossa, né? Nós temos que viver isso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser.